A segunda metade da vida. Após 40 anos de casamento, completei 68 anos este ano. Com o passar dos anos, minha vida se tornou mais calma e simples. Não me importo mais com o quão modernas são minhas roupas ou se minhas joias brilham. Quase não penso mais em como poderia tornar meus dias mais satisfatórios. Quando jovem, eu acreditava que a vida era longa e que eu deveria dedicar todo o meu tempo à minha família. Pensei que, quando eles não precisassem mais de mim, eu poderia finalmente desfrutar da vida boa. Mas agora, percebo que eles não pararam de precisar de mim. Talvez eles nunca tenham realmente precisado de mim. Esta casa está impecável. Cada canto, cada móvel é cuidadosamente cuidado pelas minhas próprias mãos. E, no entanto, enquanto estou aqui, sinto apenas o vazio. A suave luz âmbar da luminária de teto ilumina os detalhes carinhosamente arranjados, lançando um calor que parece estranhamente oco. Meu aniversário este ano é diferente. Minha filha Laura ganhou recentemente muitos seguidores nas redes sociais. Ela iniciou uma série de vídeos chamada A Vida Familiar Perfeita, na qual ela sempre interpreta o papel da filha amorosa e atenciosa, capturando momentos emocionantes de amor familiar para a câmera. Ela me disse que seus telespectadores ultimamente têm adorado conteúdo sobre uma filha carinhosa que cuida de sua mãe idosa. Então, ela decidiu filmar uma festa de aniversário desta vez e torná-la a peça central do canal dela. Na manhã de sábado, acordei cedo com o barulho de panelas e frigideiras na cozinha. Isso era incomum. Haroldo geralmente sai para correr a esta hora, então a casa costuma ser silenciosa. Esfreguei minhas têmporas, saí do quarto e encontrei meu neto de 7 anos, Noé, no sofá, os olhos fixos no tablet dele, enquanto os alto-falantes berravam sons de desenho animado. Ele nem sequer me notou entrar. Atraída pelo cheiro de especiarias, fui para a cozinha e encontrei Laura e meu genro Daniel ocupados, completamente absortos na preparação da comida. Vários pratos já estavam na bancada. Consegui sorrir e perguntei: Laura, estamos esperando convidados hoje? Sem olhar para cima, ela continuou a cortar cebolas e riu. Mãe, você se esqueceu? Estamos comemorando seu aniversário mais cedo. Meus seguidores estão ocupados com a vida deles no fim de semana, então eu vou postar o vídeo na segunda-feira. Que momento perfeito! Hesitei por um momento. Meu aniversário de verdade é na próxima terça-feira. Não era hoje, mas eu pensei. Talvez eles estejam sobrecarregados de trabalho e não possam comemorar depois. Uma reunião antecipada não era a pior coisa. Honestamente, por um momento eu até me senti um pouco comovida, contanto que quisessem comemorar comigo. Fui até a mesa de jantar e olhei os pratos que eles haviam preparado. Assados chiando, lagosta em especiarias fortes, carne cozida em molho de pimenta picante. A única coisa que parecia remotamente leve era um prato de camarão, enterrado sob uma espessa camada de manteiga de alho. Meu sorriso congelou. Eu dei à luz Laura, o que era considerado uma gravidez tardia mesmo naquela época. Haroldo é filho único. Desde o início, os pais dele deixaram claro que queriam um menino. Quando Laura nasceu, eles permaneceram educados, mas sempre havia um toque de decepção no ar. Naquela época, eu estava fisicamente exausta após o parto, mas não recebia os cuidados necessários. Ninguém parecia se importar se eu estava recebendo nutrientes suficientes. Até o cuidado médico mais básico parecia secundário. Lembro-me de passar aqueles dias mastigando pão duro e bebendo vinho enlatado excessivamente doce. Eu perdi o apetite e foi aí que meus dentes começaram a enfraquecer. Aos 60 anos, eu não tive escolha a não ser usar prótese total. Há alguns anos, eu soube que implantes dentários haviam se tornado mais avançados. Considerei colocá-los, mas o preço me deteve. Quase R$ 4.000 por dente. Simplesmente não parecia valer a pena. E o que Haroldo disse naquela época? Você realmente quer colocar essas peças de metal na sua boca? Que nojo, seus dentes estão estragados porque você não cuidou deles. Olhe para mim. Eu sou 2 anos mais velho e ainda consigo comer de tudo. Laura também interveio. Mãe, prótese. É muito mais confortável na sua idade. Por que desperdiçar o dinheiro? É melhor guardar para a faculdade do Noé. Naquela época, eu me convenci de que eles estavam certos.
Talvez na minha idade fosse melhor pensar na próxima geração. Comida mais macia não era o fim do mundo, mas nos últimos anos, até a prótese se tornou um fardo. Eu tinha que comer um sanduíche simples com cautela, mordida por mordida. Ao ver os pratos pesados e apimentados na mesa, senti de repente uma onda de mal-estar. Ou Laura foi descuidada e esqueceu que eu não conseguia mastigar metade dessas comidas. Ou pior, ninguém nesta família jamais se importou de verdade com o que eu gostava, ou sequer podia comer. A mesa já estava sobrecarregada de comida. Assim que o barulho da cozinha diminuiu, Haroldo entrou pela porta com uma precisão como se tudo fosse ensaiado. Uma mão no bolso da jaqueta, a outra segurando sua garrafa de água esportiva, ele trouxe o cheiro forte e salgado do suor pós-treino. Sem flores, sem presentes, ele estava parado na porta de mãos vazias. Ao olhar para ele, senti um peso no meu peito. Naquele momento, senti-me burra, ridícula, até ingênua. Eu estava agarrada a uma faísca de esperança, como uma criança olhando para o céu depois que os fogos de artifício acabaram, esperando um último brilho. Haroldo olhou para a mesa e deu um tapinha no ombro de Laura com um sorriso. Uau, que banquete! Sua mãe está sendo tratada como uma rainha hoje. Eu não me lembro de você fazer tanto barulho no meu aniversário. Eu forcei um sorriso fraco. Ele não estava errado. Para o aniversário dele, Laura tinha levado a família inteira para um restaurante chique, no centro da cidade. Ela havia reservado uma sala privada, e eles desfrutaram de um jantar elegante, acompanhado de vinho e à luz de velas. Mas meu aniversário havia se tornado conteúdo, apenas mais uma encenação para as redes sociais dela. Eu peguei meu chá e tomei um gole. O amargor cobriu minha língua, escorregou lentamente pela minha garganta e se instalou no meu peito. Eu estava prestes a pegar um pedaço de assado, quando Laura rapidamente bloqueou a mão de Noé. A voz dela era baixa, mas firme, não deixando espaço para discussão. Espere, Noé, eu ainda não comecei a filmar. Você pode esperar 1 minuto e quando a câmera estiver ligada, lembre-se de se comportar bem. Não comece a comer como da última vez. Ela ajustou o ângulo, colocou a câmera com precisão e levantou o copo com um sorriso tão perfeito que parecia um filtro digital. Mãe, hoje é seu aniversário. Não importa o quão agitada a vida seja, nossa família sempre se reúne para comemorar. Essa é a nossa tradição. Eu congelei. A pequena faísca de calor que me restava se extinguiu instantaneamente. A voz dela carregava a frieza de vidro quebrado. Ela levantou o copo novamente e puxou Noé para mais perto. O pequeno parecia visivelmente impaciente, mas recitou obedientemente as palavras que, obviamente, lhe haviam sido ensinadas. Vovó, obrigada. Por sempre cuidar de mim, eu te amo. Feliz aniversário. Eu te desejo saúde e felicidade. Eu olhei para aquela cena familiar perfeitamente encenada e, de repente, o absurdo de tudo me atingiu. Haroldo, aparentemente emocionado, tinha os olhos marejados. Ele até colocou a mão no meu ombro. Silvia, nestes 40 anos eu alguma vez te decepcionei? Olhe para nós, nossa filha, nosso neto. Eles te amam muito. Nós somos uma família feliz, não somos? As palavras dele me causaram um arrepio. Meu corpo ficou tenso, enquanto uma lembrança do passado me invadia. Eles tinham dito a mesma coisa. Naquela época, eles decidiram de repente comemorar meu aniversário, mas a mesa estava cheia de comida que eu não conseguia mastigar. Eu casualmente mencionei que os pratos eram muito pesados, e o que recebi em troca foi uma repreensão. A Laura se deu a tanto trabalho para cozinhar para você. Essa é a maneira dela de te mostrar amor. Como você pode ser tão ingrata? Mãe, eu trabalho a semana toda. Eu não tenho tempo para lembrar das suas preferências alimentares. Até Daniel interveio. Mãe, Laura se esforçou tanto. Por que você é sempre tão difícil de agradar? Todos estavam tão ansiosos para falar sobre os sacrifícios deles, os esforços deles, o esgotamento deles. Mas quem pensava em mim? Eu sabia que Haroldo não tolerava comidas ácidas. Um toque de vinagre causa aftas nele. Eu sabia que Laura era alérgica a pêssegos. Então, eu sempre descascava as frutas dela com cuidado.
Eu até me lembrava de que Daniel não gostava de coentro e o deixava de fora completamente quando eu cozinhava. Não é que eles não saibam do que eu gosto. Eles simplesmente nunca se importaram o suficiente para descobrir. Eu olhei para ele, o tom dele, a expressão dele, tão familiar, tão condescendente, sem um traço de remorso. Ele continuou: esta mesa cheia de comida não é suficiente para você. Laura e Daniel se deram ao trabalho de vir aqui e cozinhar para você. E agora você está sendo histérica. As pessoas ririam de você se vissem você assim. O rosto de Laura também mudou. Ela só queria um vídeo caloroso e sincero, mas o surto de Haroldo a fazia parecer uma filha negligente. Ela falou com uma voz cheia de frustração: Mãe, eu tirei folga para vir aqui e cozinhar com você. Se você não gosta da comida, você poderia ter dito, mas estragar o humor de todos assim é desnecessário. Eu olhei para eles e o último resquício de calor dentro de mim se transformou em gelo. Eu sabia no fundo que eles não se importavam. Mas, neste momento, eu entendi isso de forma clara, fria e inegável. Nesta casa, meus sentimentos, minhas necessidades, meus desejos nunca importaram. Para eles, um bolo de aniversário era apenas uma coisa pequena. Bom se estivesse lá, irrelevante se não estivesse. Mas para mim era um pequeno sinal de afeto, algo que eu ousei pedir depois de décadas sendo ignorada. A promessa de Haroldo era tão leve quanto o ar em que flutuava, facilmente feita, igualmente rápida de ser descartada. A suposta devoção de Laura só existia quando a câmera estava ligada. A versão de amor deles só contava se eu desempenhasse o papel que eles haviam escrito para mim. Eu olhei ao redor da mesa, todos aqueles rostos familiares e ainda assim estranhos, e senti uma onda de náusea subir em mim. Eu me levantei, empurrei minha cadeira para trás, suavemente, mas com firmeza. Endireitei minhas costas, enquanto me preparava para ir embora. Haroldo, de repente, agarrou meu pulso. A voz dele ficou estridente. Onde você pensa que está indo? Só porque eu disse algumas coisas, você está fugindo? Silvia, você está completamente fora de si. O aperto dele era mais firme do que eu esperava. E naquele momento, lembrei-me do homem que ele era antes, administrando o escritório dele como um rei, dando ordens em voz alta, acostumado a ter o controle. Agora eu era a única que ele ainda tentava dominar. Eu puxei meu braço e o encarei. Minha voz fria e afiada como uma lâmina. Hoje nem é meu aniversário. Se vocês querem filmar algo ou comemorar o dia especial de alguém, vão em frente. Então, me virei para Laura, meu tom firme, mas com um toque de raiva silenciosa. Você sequer sabe do que eu gosto de comer? Você nunca perguntou. O rosto de Laura ficou rígido. Os lábios dela se abriram levemente, mas ela não conseguia pronunciar uma palavra. Ela presumiu que eu jogaria junto como sempre. Eu era a mãe quieta que nunca causava problemas, que jogava junto para manter a paz, mas desta vez não. Desta vez eu havia terminado de jogar. A paciência deles se esgotou assim que parei de cooperar com a encenação cuidadosamente organizada deles. As máscaras nos rostos deles se quebraram completamente. Laura foi a primeira a explodir. A voz dela estridente e acusatória, como repreendendo uma criança mimada. Mãe, você pode parar de ser tão irracional? Essa gravação é importante para mim. Meus assinantes estão esperando por este vídeo há muito tempo. Por que você está causando tanto drama agora? Daniel rapidamente interveio. Sim, Laura está planejando este projeto há semanas. Silvia, você não pode simplesmente acompanhar? São apenas alguns minutos e você já arruinou todo o clima. Antes que eu pudesse responder, a expressão de Haroldo escureceu. Ele apontou para mim, a voz dele cheia de irritação. Por que você não pode ser mais como Ruth? Ela é tão atenciosa, nunca causa drama, não como você, que fica ainda mais difícil com a idade. Ele bateu a mão na mesa, a voz dele ficando mais alta de raiva. Você pode pensar na Laura por uma vez? Ela trabalha sem parar e ainda tirou tempo para vir aqui e cozinhar para você. Em vez de ser grata, você critica tudo. Você não consegue evitar. Você realmente tem que causar um drama na sua própria casa? Você realmente acha que é assim que uma boa mãe se comporta? Enquanto isso,
Laura tinha abandonado completamente qualquer fachada de filha doce. O rosto dela se contorceu de frustração. A voz dela me atingiu como agulhas. Mãe, você percebe o quão má você soou agora? A tia Ruth sempre foi boa para nós. E você está sentada aqui insultando ela. Que cruel. Ela fez uma pausa e me examinou da cabeça aos pés. Então os lábios dela se curvaram em um sorriso zombeteiro. Você sabia que eu estava filmando hoje e nem sequer se deu ao trabalho de se vestir direito? Do jeito que você está, as pessoas vão pensar que nós te negligenciamos. Eu olhei para eles, imóvel. Dentro de mim, eu não senti nada, apenas um silêncio sinistro, como um lago morto no inverno. Mas ela ainda não tinha terminado. Você critica a tia Ruth constantemente. Está sempre de mau humor. Talvez, se você passasse menos tempo zombando e mais tempo sendo uma mulher elegante, as coisas seriam diferentes. Noé, aninhado no canto do sofá, disse nervosamente: Eu não gosto mais da vovó. A vovó Ruth nunca grita como a vovó Silvia. Eu congelei. Esta cena me transportou décadas para trás, para quando Laura era criança e Ruth havia retornado às nossas vidas. Uma tarde, Laura se recusou a deixar eu pentear o cabelo dela. Ela correu para Ruth, agarrou a perna dela e fez beicinho. Mãe má, eu te odeio. Eu quero que a tia Ruth seja minha mamãe. Ela é bonita e doce, muito melhor do que você. Naquela época, eu descartei isso como um comentário impensado de criança. Mas aqui estávamos todos aqueles anos depois, e ela ainda estava ao lado de Ruth. Até meu neto tinha sido influenciado. Ruth, aquela mulher que sempre espreitou nas sombras do meu casamento, nunca teve que lutar por nada. Ela simplesmente se encaixou, desfazendo silenciosamente tudo o que eu havia construído. Ela nunca levantou a voz, mas conseguiu conquistar a generosidade de Haroldo, o afeto de Laura e a simpatia de todos. E de alguma forma, eu era quem parecia difícil, amarga e fria. Mas agora eu vejo claramente. Talvez o problema nunca tenha sido eu. Foi que eles nunca me consideraram realmente como família. As imagens passaram pela minha cabeça em uma montagem cruel. O aniversário de Haroldo, um jantar no restaurante mais caro da cidade. Vinho fino, um bife de primeira e lagosta. Meu aniversário, uma refeição preparada na cozinha, decorada para parecer calorosa, mas oca no seu cerne. O casamento de Laura. Eu planejei tudo à mão. Dei tudo para garantir que fosse perfeito. No entanto, no discurso dela, ela agradeceu mais a Ruth. Quando eu sugeri comprar um sofá de tecido prático para uma casa, eles acharam que era um desperdício de dinheiro. Mas quando Haroldo deu a Ruth um conjunto completo de móveis de sala de jantar, ele não hesitou por um segundo. Todas essas lembranças me perfuraram como estilhaços de vidro, unindo uma verdade amarga. Eu nunca fui mais do que um acessório na vida deles. Esperava-se que eu desse, servisse e ficasse em silêncio, nunca que eu fosse apreciada. Eu olhei para minhas mãos enrugadas. No entanto, estranhamente, eu me senti calma, mais leve do que em anos. Eu finalmente soube. Eu não queria mais viver assim. Eu levantei a cabeça e lentamente passei meu olhar por cada rosto familiar e ainda assim estranho, até que ele finalmente repousou em Haroldo. As feições dele ainda eram nítidas, mas a expressão dele era desprovida de calor, apenas uma indiferença vazia e exaustiva. Ele foi uma vez o homem que eu amei com todo o meu coração. Agora ele era apenas um estranho que drenava minha última energia. Eu respirei fundo e minha voz soou firme, clara e resoluta. Haroldo, eu quero o divórcio. A luz do final da tarde filtrava pelas grandes janelas da sala de estar, projetando sombras dispersas. O quarto estava estranhamente silencioso. O único som era o tic-tac constante do relógio de parede antigo. Cada segundo passava como uma contagem regressiva para algo inevitável. Eu estava no meio da sala de estar, de frente para Haroldo e Laura, que estavam sentados diante de mim. Os rostos deles eram difíceis de ler. Uma mistura de escrutínio, confusão e descrença. Mas, pela primeira vez, eu não hesitei. Haroldo, eu disse calmamente.
Eu quero o divórcio. No momento em que as palavras saíram da minha boca, senti um estranho alívio, uma leveza desconhecida, como se eu tivesse finalmente me libertado de uma corrente de 40 anos que eu estava arrastando atrás de mim. Senti uma leve pontada de tristeza, mas não era arrependimento pelo casamento. Era um adeus silencioso aos sacrifícios silenciosos que eu havia feito todos aqueles anos. O rosto de Haroldo congelou. Os olhos de Laura se arregalaram, como se eu tivesse contado uma piada cruel. Segundos depois, o choque dela se transformou em escárnio. Os cantos da boca dela se curvaram, cortando meu rosto como facas. Você perdeu a cabeça, Haroldo zombou, com ridículo inconfundível na voz dele. Tudo isso por causa de um maldito bolo. Silvia, você não tem mais 18 anos. Pare de ser tão dramática. Laura finalmente se recuperou. Franziu a testa e falou em um tom áspero e impaciente. Mãe, o que você está fazendo? Se divorciando na sua idade? Como eu vou explicar isso para meus seguidores? Eu já anunciei este episódio. O que eu devo fazer agora? Eu olhei para os sorrisos fracos que se formavam nos cantos da boca deles e algo em mim desmoronou. Eles não acreditavam que eu realmente fosse embora. Eles pensaram que isso era apenas mais um surto, como todos os outros ao longo dos anos, que eu reclamaria, discutiria e depois retomaria meu lugar como a esposa obediente, a mãe gentil, o apoio confiável. Mas, desta vez, não. Desta vez, eu não cedi. Eu respirei fundo e fui para o quarto. No armário, enterrado em um canto empoeirado, jazia uma pasta antiga que eu não tocava há anos. Eu a tinha encontrado uma tarde enquanto limpava o escritório. Haroldo estava fora, e eu pensei que fossem apenas contas antigas ou documentos fiscais. Mas quando eu a abri, não eram apenas papéis. Era um livro de receitas, uma coleção grossa de receitas de sobremesas escritas à mão, perfeitamente organizadas com notas meticulosas. Reduzir o açúcar para Ruth. Ela prefere cheesecake leve, com uma textura mais suave do que o tradicional de Nova York. Ela adora tiramisu, reduzir o licor de café pela metade. Página após página. Cada nota era sobre ela. Cada linha era adaptada ao gosto dela. Foi por isso que Haroldo fez aqueles cursos de panificação todos aqueles anos atrás. Foi por isso que ele era tão obcecado por técnicas de panificação. Não para mim, não para esta família, para Ruth. E eu, em 40 anos de casamento, nunca fui perguntada do que eu gostava de comer. Nem uma única vez ele entrou na cozinha para fazer uma sobremesa só para mim. Eu voltei para uma sala de estar e coloquei o livro de receitas na mesa de centro, meu olhar fixo e frio. Você pensou que tinha escondido bem, eu disse suavemente, mas a verdade sempre aparece. O rosto de Haroldo mudou instantaneamente. Laura olhou fixamente para o livro, visivelmente chocada. Era obviamente a primeira vez que ela o via. Haroldo abriu a boca, como se fosse se explicar, mas eu não me importava com o que ele diria. Eu me virei e voltei para o quarto. Eu abri uma mala e comecei a fazer as malas. Eu dobrei minhas roupas cuidadosamente, colocando cada peça pensativamente dentro. Eu embalei não apenas meus pertences, mas 4 décadas de decepção e exaustão. Cada livro, cada foto, cada lembrança que eu havia colocado, amor agora parecia um fardo pressionando meu peito. Eu não os queria mais. Eu não precisava mais deles. Eu fechei o zíper da mala, me levantei e dei uma última olhada pela casa. De lua de mel à paternidade, de risadas a silêncio. Esta casa guardava inúmeras memórias, mas agora eu não queria levar nenhuma delas comigo. Eu peguei minha mala e fui para a porta da frente, sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi Laura chamando. Mãe, você está mesmo indo embora? A voz de Haroldo veio com um toque de pânico. Silvia, não se apresse. Você está muito velha para isso. Para onde você vai? Eu parei. Eu me virei. Meus olhos perfuraram eles. Minha voz estava calma e clara. Para onde eu vou viver a minha própria vida. E com isso, eu girei a maçaneta e saí. Eu voltei para a antiga casa da minha mãe. Assim que entrei, o cheiro familiar e reconfortante de madeira velha me cumprimentou. O lugar não era grande, mas era tranquilo e estável. Sentia-se mais seguro e quente do que a casa grande onde eu passei 40 anos. Aqui não havia móveis luxuosos,
nem sorrisos forçados, nem ninguém ao redor de quem eu tivesse que andar na ponta dos pés. Este era finalmente meu lugar, meu santuário, minha paz. Quando cheguei na casa da minha mãe, eu estava totalmente exausta, como se algo tivesse sido esvaziado dentro de mim. Eu estava tão cansada que mal conseguia levantar os pés. A casa estava vazia há anos, e o ar cheirava levemente a umidade. Eu tinha imaginado que este lugar seria meu refúgio tranquilo na velhice. Eu nunca pensei que voltaria, porque meu casamento havia desmoronado. Apesar da fadiga, desfiz minhas malas e passei a tarde inteira limpando. Eu esfreguei os chãos, limpei as janelas, limpei cada canto até que cada partícula de poeira desaparecesse e um calor sutil retornasse ao quarto. Só então eu desabei na cama e caí em um sono profundo. Quando acordei novamente, a luz do sol caía suavemente no quarto. A casa, familiar e ainda assim estranha, permaneceu completamente silenciosa. Lá fora, luz e sombra dançavam no vidro da janela, projetando um brilho suave em um porta-retrato desbotado na mesa. Eu olhei para a foto desbotada dentro, enquanto uma onda de emoção fluía suavemente pelo meu peito. 40 anos atrás, meu casamento era muito diferente. Naquela época, Haroldo era um jovem animado e ambicioso. Nosso encontro foi infundido com romance e promessas. Lembro-me claramente. Um domingo de primavera quente, um encontro às cegas, arranjado por amigos em uma cafeteria pitoresca na cidade velha de Porto Alegre, Freiburg. Ele usava um terno impecável, sorria com confiança serena e falava com charme e cortesia. Ele me contou sobre os planos de carreira dele, pintou quadros vívidos de um futuro bonito e prometeu dar à esposa dele a vida mais segura e feliz imaginável. E eu acreditei nele de todo o coração. Nos primeiros anos, nós realmente tínhamos calor. A vida não era extravagante, mas nós cozinhávamos juntas, assistíamos filmes antigos e fazíamos longas caminhadas no parque da cidade. Quando Laura nasceu, nossa pequena família parecia ainda mais completa. Haroldo era um bom marido, um bom pai naquela época. Ele me levava para um churrasco no meu aniversário. Ele ficava ao lado da cama de Laura a noite toda, quando ela estava doente. Ele me surpreendia com um filme tarde da noite, quando eu estava exausta com as tarefas domésticas. Nesses momentos, eu realmente pensei que ele era alguém com quem eu poderia construir uma vida. Mas as coisas começaram a mudar quando Ruth voltou. Ruth, o primeiro amor de Haroldo que escapou dele na juventude, reapareceu nas nossas vidas com uma tristeza delicada, uma voz cheia de saudade. Ela falava do casamento fracassado dela, da solidão dela e do arrependimento por um amor que nunca teve a chance que merecia. Ela me amava tanto naquela época. Haroldo disse, uma vez quase sussurrando, enquanto estava sentado no escritório uma noite, os olhos cheios de uma ternura que não tinha nada a ver comigo. Circunstâncias nos separaram. Inicialmente, ele apenas a mencionava ocasionalmente. Então, vieram as longas noites, as desculpas, horas extras, jantares de negócios, até que uma noite, no nosso aniversário de casamento, ele de repente largou o garfo, pegou o casaco e disse: "O carro da Ruth quebrou. Eu tenho que ir ajudar ela." Eu estava sentada lá sozinha, olhando para a luz bruxuleante da vela, o bife frio no meu prato, e uma percepção amarga se instalou em mim. Algo no nosso casamento havia mudado. A partir daquela noite, Ruth tacitamente tomou o meu lugar. Haroldo começou a mencioná-la cada vez mais frequentemente. Então vieram as transferências bancárias discretas. Ele começou a experimentar sobremesas que ela gostava, estudar receitas, se inscrever em cursos de panificação, obter um certificado de confeiteiro. Não para mim, não para a nossa casa, mas para ela. E eu, após 40 anos de casamento, não conseguia nem um bolo de aniversário. Uma vez, eu o confrontei e perguntei: "O que eu sou para você, Haroldo?" A resposta dele era sempre a mesma: "Silvia, não seja egoísta. Ruth passou por muita coisa. Eu estou apenas tentando compensar ela." Compensar? E quanto a mim? Por 40 anos, eu me dediquei a cada canto desta casa, da cozinha à sala de estar. Meu tempo, minha paciência, meu cuidado eram inúteis. O que mais doía era como Laura se sentia atraída por Ruth.
Ela admirava a maquiagem dela, copiava o perfume dela e dizia coisas frias como: Mãe, por que você não pode ser mais como a tia Ruth? Ela é sempre elegante e doce, não tão impositiva quanto você. Aquele momento roubou o último resquício do meu orgulho. Foi como se minha própria filha tivesse me declarado obsoleta na minha própria casa. Aos olhos deles, eu nem valia tanto quanto uma estranha. Eu fechei meus olhos, tentando afastar as memórias. Talvez minha saída hoje fosse meu despertar há muito tempo esperado, mas pelo menos eu finalmente tinha tomado uma decisão. Naquele momento, uma batida na porta quebrou o silêncio do quarto. Eu tinha acabado de dobrar os lençóis e estava indo para a cozinha para colocar água para ferver quando a campainha tocou. Meu coração imediatamente apertou. Uma sensação pesada e afundada que me disse que quem quer que estivesse do outro lado daquela porta não era alguém que eu queria ver. Eu larguei a xícara, respirei fundo e fui para a porta. Como temido, lá estava Haroldo, e ao lado dele, inconfundivelmente, Ruth. Haroldo usava seu olhar usual de indiferença arrogante, como se minha saída dramática fosse apenas um ataque de birra infantil, que deveria ser ignorado. Ruth, com sua expressão sempre perfeita de delicada simpatia, mantinha o olhar baixo, bancando a vítima inocente, como se este casamento fracassado fosse obra minha, e não o resultado da traição conjunta deles. Quando eu os vi, meu estômago embrulhou e a náusea subiu na minha garganta. Eu respirei fundo e me forcei a ficar em pé, agarrando o batente da porta com os dedos para manter a compostura. Haroldo falou primeiro, com aquele tom condescendente que ele sempre usava quando pensava que estava sendo razoável. Chega, venha, faça as malas, nós estamos indo para casa. O vídeo da Laura ainda nem terminou. Você tem que destruir a família inteira por causa disso? As palavras dele ecoaram na sala, mas o peso que elas outrora tinham não me controlava mais. Aquele velho instinto de me curvar, de obedecer, tinha sumido. Eu me encostei no batente da porta, minha voz firme e clara. Eu já entrei com o divórcio. O rosto dele escureceu. A expressão de Ruth endureceu. A curva suave dos lábios dela falhou mal, perceptivelmente. Na minha idade, entrar com o divórcio não era um capricho impulsivo. Eu tinha falado com um advogado semanas atrás, pesquisado, e sabia exatamente o que eu tinha direito. Bens, pensão, benefícios sociais. Hoje, eu havia protocolado os documentos online e pedido ao meu advogado para notificar Haroldo formalmente. Você enlouqueceu, Haroldo rosnou. A testa dele franzida em descrença. Você tem 68 anos, Silvia. Com o que você vai recomeçar? Ruth rapidamente deu um passo à frente. A voz dela suave, os olhos arregalados, como se estivesse fingindo inocência. Silvia, por favor, não faça nada de que se arrependa. Não faça isso por minha causa. Eu nunca quis ficar entre vocês. Eu soltei uma risada seca e sem humor. Ah, pare de atuar. Agora que eu fui embora, você não precisa mais se esgueirar. Vocês podem finalmente se mudar juntos e aproveitar as sobremesas em paz. Não é isso que você sempre quis? O rosto de Haroldo escureceu. A voz dele ficou profunda e tensa, com raiva mal disfarçada. Não se esqueça, a casa, mesmo esta em que você está, ainda é propriedade conjugal. Você quer o divórcio, então nós temos que sentar e conversar. Claro, eu disse calmamente. Meu advogado já preparou um rascunho. Nós dividimos tudo 50 por 50, legalmente, transparente e justamente. Ele congelou. Para um homem tão acostumado ao controle, que tomava todas as decisões, a ideia de eu afirmar minha voz, minha vontade, o deixou momentaneamente sem palavras. Ele soltou uma risada amarga. Você realmente quer ir até o fim com isso? Eu olhei diretamente nos olhos dele, mais segura do que nunca. Ele ficou em silêncio por um momento. A raiva no rosto dele lentamente deu lugar a uma suavidade calculista, uma falsa doçura, que ele provavelmente pensou que poderia me reconquistar. Ele baixou a voz. Nós não podemos apenas sentar e conversar sobre isso? Eu olhei fixamente para ele. Este homem que eu amei uma vez, agora, estava na minha porta como um estranho, com um rosto familiar, despertando nada em mim além de uma calma determinação. Não, eu disse, minha voz calma e definitiva. Meu advogado entrará em contato. E então, eu fechei a porta.
O suave clique da fechadura ecoou como um ponto final no final de uma longa frase. A luz do sol ainda filtrava pelas janelas, mas o ar na casa parecia mais limpo, não mais contaminado pelo aftershave pesado de Haroldo ou pelo perfume excessivamente doce de Ruth. O silêncio retornou. Desta vez, era uma tranquilidade bem-vinda. Não um vácuo pesado. Este casamento finalmente havia terminado. Eu me encostei na porta, fechei os olhos e respirei o silêncio. Eu deveria ter dado este passo há muito tempo, mas eu finalmente o fiz, e isso era o suficiente. E eu sabia que este era apenas o começo. Havia uma vida para reconstruir, um ritmo para redescobrir. Eu precisaria de trabalho, de um propósito, de algo meu. Talvez fosse hora de visitar o centro comunitário local, ver se eles precisavam de pessoas para um programa de artesanato. De repente, Greta me veio à mente. Uma mulher gentil e atenciosa que cuidou da minha mãe nos últimos dias. Ela tinha uma voz suave, era meticulosa e amava crochê e patchwork. Nós conversamos algumas vezes. Ela mencionou que era voluntária em uma cooperativa de artesanato no centro da cidade e até insinuou que alguém com minhas habilidades poderia facilmente encontrar trabalho lá. Talvez fosse hora de ligar para ela. A primeira coisa que eu fiz depois do divórcio foi marcar um check-up médico completo. Segurando aquele relatório médico nas minhas mãos, eu exalei pela primeira vez em anos. A tensão que havia apertado meu peito por tanto tempo finalmente se soltou. Meu corpo era meu, novamente, e minha saúde, meu futuro, estava finalmente nas minhas mãos. Eu disse a mim mesma: é aqui que minha vida realmente recomeça. Pouco depois, eu vendi a antiga casa da minha mãe. Era o lugar onde eu tinha imaginado envelhecer, mas ela cumpriu seu propósito. Com o produto da venda, comprei um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro tranquilo, chamado Vila da Fonte, Brunnenviertel, na cidade vizinha. O apartamento não era grande, mas era claro e ensolarado, com vista para a fonte e grandes árvores. Pela primeira vez em décadas, a vida parecia calma, estruturada, pacífica. Depois de me mudar, comecei a construir meticulosamente minha nova rotina, detalhe por detalhe. Eu visitei o centro de empregos local para encontrar alguém para ajudar com as tarefas domésticas e, finalmente, conheci uma jovem chamada Lena. Desde o momento em que conversamos, eu gostei dela. Ela era espirituosa, alegre e eficiente. Ela sempre sabia o que dizer sem ser intrometida. Ela não era apenas uma empregada doméstica, ela parecia mais uma companheira atenciosa que me auxiliava quando eu precisava. E, finalmente, eu retornei a algo que eu amava apaixonadamente na minha juventude: crochê e patchwork. Eu me inscrevi em workshops no centro comunitário, apenas para voltar ao ritmo. Mas depois da primeira aula, as pessoas se reuniram ao meu redor, perguntando se eu estaria disposta a ensinar. O entusiasmo delas me surpreendeu. Foi lá que eu encontrei Greta novamente. Ela era voluntária no centro comunitário, como coordenadora de programas de artes e artesanato. Nós não nos víamos há anos, mas ela estava tão elegante e composta quanto eu me lembrava calorosa, determinada e discretamente competente. Nós conversamos, lembrando os velhos tempos. Ela disse que nunca esqueceu como minhas mãos traziam calor a cada peça de tecido. Você deveria ensinar, ela disse, tocando suavemente minha mão. Não apenas para os outros, mas talvez seja a hora de você encontrar um novo caminho para si mesma. Com o incentivo dela, comecei a oferecer aulas regulares de crochê e patchwork no centro comunitário. Então, comecei a vender minhas peças artesanais, cachecóis, almofadas, tapeçarias tecidas no mercado local. Pensei que seria algo pequeno, um hobby simples, mas a resposta foi esmagadora. As pessoas não eram apenas atraídas pelos produtos, mas pelo sentimento que eles transmitiam, o calor do trabalho feito à mão, a história silenciosa em cada ponto. Greta se tornou minha verdadeira parceira. Ela tinha um talento para logística e negócios. Ela nos ajudou a projetar nosso logotipo, criar uma loja online e sugeriu compartilhar nosso trabalho e nossa história nas redes sociais. Juntas, nós fundamos um pequeno estúdio criativo, Agulha Mágica, Nadel Zauber,
uma marca boutique dedicada à arte têxtil e à beleza artesanal. Nós lançamos uma série semanal online, o Círculo de Artesanato, na qual gravamos tutoriais, compartilhamos dicas e conversamos sobre vida, crescimento e cura. Gradualmente, nossa audiência cresceu, um grupo estável e leal, principalmente mulheres da minha idade. Elas nos enviavam mensagens, dizendo que se viam nas nossas histórias, que nossa criatividade prática havia reacendido algo nelas que acreditavam ter perdido. Este não era um grande império. Não precisava ser. Era algo que nutria minha alma, algo que me fazia sentir útil e realizada novamente. Esta vida, calma, simples e honesta, parecia-me mais rica e mais libertadora do que tudo o que eu havia conhecido antes. Mais tarde, depois que eu economizei o suficiente, eu finalmente me presenteei com um conjunto completo de implantes dentários. Naquele dia, eu fui direto da clínica para um pequeno restaurante na esquina e pedi um prato de frango assado e um brownie de nozes quente. Cada mordida era crocante, saborosa e profundamente satisfatória. Não eram apenas meus dentes que haviam recuperado a força. Eu senti como se tivesse recuperado o controle da minha vida. Meus dias assumiram um novo ritmo constante. Em apenas alguns anos, minha vida se transformou de maneiras que eu nunca pensei serem possíveis. O que começou como uma aula de crochê e patchwork no centro comunitário, com Greta através da nossa marca Agulha Mágica, cresceu para um negócio completo. Nossas peças artesanais encontraram uma clientela fiel. Inicialmente, vendíamos pequenos lotes de cachecóis e cobertores em mercados de fim de semana. Mas logo estávamos pegando pedidos personalizados, participando de feiras de artesanato e até recebendo convites para exposições regionais de artesanato. Greta cuidava da marca e da publicidade, enquanto eu me concentrava na criação de conteúdo e no ensino. Toda semana, nós gravávamos um pequeno tutorial em vídeo, compartilhando técnicas, dicas sobre tecidos, detalhes da nossa vida diária e minhas experiências como empreendedora aos 68 anos. A resposta do público me surpreendeu. Mulheres da minha idade escreviam que nossas histórias haviam reacendido a alegria delas pela vida. Telespectadores mais jovens descreviam nossa estética artesanal lenta como calmante e autêntica, um raro conforto no mundo agitado deles. Até Lena, minha ajudante doméstica, se tornou uma das nossas maiores fãs. Com o tempo, ela se juntou à nossa pequena equipe, assumindo a produção de vídeo e o conteúdo das redes sociais. Um dia, ela fez uma sugestão que mudaria tudo. Você não deveria tentar lives, conversar diretamente com seu público? Eu hesitei no início. Eu estava preocupada em ser muito velha, muito desajeitada na frente da câmera. Mas com o incentivo gentil de Greta e Lena, eu tentei. Para minha surpresa, a resposta foi esmagadora. As pessoas sintonizavam apenas para me assistir costurar e conversar, fazendo perguntas, compartilhando as histórias delas, ouvindo enquanto eu falava sobre o significado por trás de cada padrão de tecido e a vida que o inspirava. Agulha Mágica se tornou uma marca bem conhecida da geração prateada na nossa cidade. Nós até recebemos uma bolsa de educação comunitária para iniciar um novo programa, Fio da Nova Vida, uma série de workshops projetados para ajudar mulheres aposentadas a aprender artesanato e explorar opções para uma segunda carreira. Mulheres como eu, que antes se sentiam invisíveis, começaram a redescobrir o propósito, a autoconfiança e a criatividade delas. E, finalmente, eu tinha algo que pertencia inteiramente a mim. Não a um marido, nem a um sobrenome, nem a um papel que eu deveria desempenhar. Lena trabalhava ao meu lado com sua energia inesgotável, e Greta permaneceu minha parceira mais confiável. Juntas, nós construímos algo real, não porque éramos necessárias, mas porque éramos verdadeiramente vistas. Eu pensei que, neste ponto da minha vida, eu tinha encontrado toda a paz e liberdade de que precisava. Eu acreditava que as vozes do meu passado haviam finalmente sido silenciadas. Mas a vida, parece, sempre tem seus próprios planos. E a próxima reviravolta do destino estava esperando silenciosamente.
3 anos após o divórcio, em uma tarde tranquila de fim de semana, eu tinha acabado de terminar uma live e estava prestes a fazer um bule de chá preto quando a campainha tocou. Eu pensei que Lena tinha esquecido as chaves, mas quando abri a porta, não era ela, era Laura. Ela não parecia mais a mulher de quem eu me lembrava. O cabelo dela, antes longo e solto, estava cortado na altura dos ombros. O rosto dela estava magro, a pele pálida, os olhos dela opacos de exaustão. Aquela aura autoconfiante e desafiadora que ela tinha antes havia desaparecido completamente. Ela entrou e caiu no sofá, a voz rouca e trêmula. Mãe, eu não aguento mais. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, Laura de repente desabou. Os soluços dela, ásperos e entrecortados, cortaram a sala como cacos de vidro se quebrando no chão. Mãe, por favor, volte. Esta família não é nada sem você. Ruth é uma farsa, uma jogadora. Aquela história sobre o filho dela estudando no exterior era tudo mentira. Ele cortou o contato anos atrás e se mudou para o outro lado do país. Nós estávamos errados, tão errados. Nós fomos egoístas. Eu sinto muito. Eu só quero que tudo volte ao normal. Apenas nós 3 recomeçarmos. Enquanto ela chorava, a verdade veio à tona. Depois que eu fui embora, Haroldo não esperou muito para convidar Ruth para morar com ele. Inicialmente, tudo parecia se encaixar. Jantares tranquilos, conversas aconchegantes, a ilusão de uma alma gêmea redescoberta que estava curando o que eu supostamente havia destruído. Mas não durou. Ruth não era de forma alguma a mulher elegante e gentil que fingia ser. Ela era preguiçosa e impulsiva. Ela gastava imprudentemente e constantemente. Cobranças intermináveis de cartão de crédito, compras extravagantes, itens de luxo. Haroldo havia se convencido de que ela só queria aproveitar a vida após anos de privação. Mas as contas vieram caindo sobre ele como uma tempestade. Ruth começou a interferir nas finanças de Haroldo, pressionando-o a fundir as contas deles e até persuadindo-o a usar as economias de aposentadoria para investimentos questionáveis recomendados pelos amigos dela. Ela convenceu Laura a vender uma de suas propriedades alugadas, argumentando: a família deve viver confortavelmente junta. E então ficou mais sombrio. Os humores de Ruth tornaram-se imprevisíveis. Em um momento, ela estava lisonjeando. No próximo, ela estava jogando objetos. Uma noite, bêbada e arrastando as palavras, ela se virou para Laura e disse com desdém: sua mãe nunca mereceu se casar com Haroldo. As tensões escalaram rapidamente. Finalmente, Laura descobriu a verdade. O lendário filho no exterior não existia. Ruth não tinha uma vida estável ou conhecimento financeiro. A dívida de cartão de crédito dela quase ultrapassava o limite. E pior ainda, ela havia feito empréstimos no nome de Haroldo. Só então, Haroldo percebeu que a mulher a quem ele se agarrava, o sonho, a memória, a fantasia, não era nada mais do que uma mentira cuidadosamente embalada. Mas era tarde demais. A situação financeira dele já estava em ruínas. Os pagamentos de dividendos da empresa dele foram congelados devido às garantias de empréstimo que ele havia assinado, sem saber, com Ruth pior ainda. O banco havia entrado com ações judiciais por empréstimos não pagos contra os dois. E então veio o colapso. O estresse cobrou um preço alto na saúde de Haroldo. Ele sofreu um ataque cardíaco repentino e foi hospitalizado. Após a alta, ele ficou confinado a uma cadeira de rodas, incapaz de gerenciar até as tarefas mais simples sem ajuda. E Ruth desapareceu sem um adeus, sem desculpas, deixando para trás apenas um rastro de contas não pagas e as ruínas que ela criou. O homem que antes controlava tudo, que acreditava que podia moldar a vida à sua vontade, foi finalmente forçado a arcar com as amargas consequências das decisões dele. A queda dele foi tão completa quanto inevitável. No final, eu deixei Laura entrar. Ela caiu no sofá, a voz rouca e mal conseguindo manter a compostura. Mãe, eu realmente não aguento mais. Eu me sentei em silêncio, observando-a, sem dizer nada. Ela esfregou a testa, como se o simples gesto pudesse aliviar o peso que ela carregava. Meu canal desmoronou.
Ela murmurou. As pessoas pararam de acreditar no meu conteúdo. Elas disseram que minha vida parecia falsa. Tudo era encenado. A maioria dos meus seguidores se foi. Os contratos de marca se foram. Os patrocinadores se retiraram. Eu tentei pivotar, mas eu não tenho ideia do que estou fazendo. Eu estou tentando me agarrar a algo, qualquer coisa, mas quanto mais eu tento, mais eu afundo. É como se eu estivesse me afogando na lama. Ela fez uma pausa, os olhos dela vermelhos. Micael, Mika e eu também nos divorciamos. Ele disse que eu era instável. Minha vida inteira é uma bagunça. Agora eu estou criando Noé sozinha e mal consigo me manter à tona. Não havia mais raiva nos meus olhos, apenas um silêncio calmo e complicado. Ela baixou o olhar novamente. O papai também não está bem. Ele está praticamente acamado. Ele se recusa a procurar tratamento. Quase todo dia ele só fala bobagem, mas ele continua dizendo que o último desejo dele é te ver de novo. Eu não respondi. Eu nem concordei, nem recusei. Eu apenas servi um copo de água, entreguei a ela e pedi educadamente para ela ir embora assim que terminasse de beber. Naquela noite, eu fiquei sentada por um longo tempo com meus pensamentos. Não porque ainda havia amor, nem porque eu queria um encerramento ou reconciliação, mas porque eu sabia que se eu não encarasse o passado diretamente, eu nunca estaria livre dele. No final, eu fui para o hospital. Na porta do quarto do hospital, eu parei e vi o homem que antes comandava salas de reunião e controlava cada canto da nossa vida, agora encolhido e frágil em sua cama. O olhar desfocado e a voz como um sussurro. Quando os olhos dele encontraram os meus, algo piscou. Reconhecimento, arrependimento, ou talvez apenas um remanescente desbotado do que ele era antes. Silvia, ele disse, os lábios dele tremendo, a respiração dele falhando. Obrigado por ter vindo. Eu sinto muito por tudo. Eu não disse nada. Eu fiquei lá, olhando para ele por um tempo. Então, mal audível, ele perguntou: se eu tivesse te trazido o bolo naquele dia, tudo teria sido diferente? Eu balancei a cabeça suavemente, porque eu já sabia a resposta. Eu me virei e saí do quarto. Eu não olhei para trás. Lá fora, a luz do sol estava suave e dourada. O cheiro de grama recém-cortada, o início do verão, pairava no ar. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve, sem fardos. O fim de Haroldo não me trouxe o prazer da vingança. Não foi um sentimento de satisfação, apenas clareza. Ele estava simplesmente pagando o preço pelas escolhas que havia feito há muito tempo. O preço por tomar tudo como garantido. As finanças dele, a saúde dele, a suposta companheira dele, eram todos altos, e, ironicamente, estas eram exatamente as coisas que ele antes acreditava que eu não teria, as mesmas coisas que eu agora tinha em abundância. Eu não precisava me regozijar, eu não precisava revidar, eu simplesmente deixei para trás, onde pertencia. No passado, Laura ainda traz Noé para visitar de vez em quando. Não há mais súplicas dramáticas, nem tentativas de consertar o passado. Nós existimos em coexistência silenciosa. Ela não tenta mais consertar o passado, e eu não espero mais que ela seja alguém que ela não é. Eu continuo a passar meus dias ensinando, fazendo artesanato, compartilhando histórias no meu canal, vendendo meu trabalho e conhecendo novas pessoas. Lena sugeriu outro dia que fizéssemos uma viagem para o sul no próximo ano para participar de um festival de artesanato. Eu concordei. Quem disse que a velhice é passada em cozinhas e em sofás? Eu ainda quero ver mais, ir mais longe, viver mais profundamente. Não vale a pena lamentar o passado. É o futuro que merece minha dedicação.